Vamos então Super. pro conto do Barba Azul. Tu chegou a ler, Anete, o outro? O da La Loba? Para a aula passada, não. Eu já tinha lido, mas faz tempo Não, mas já leu faz tempo. já. Tá, eu amei. Eu tô lendo aos poucos esse livro porque ele é um, pelo menos pra mim, né? Ele é denso assim, sabe? Eu leio e ele vai, parece que Não, ele não é um discurso. livro, não é um livro de continuidade, né? Ele não é um livro, pelo menos, às vezes que eu tive contato, que eu peguei coisas dele para ler, foi assim, peguei, abri aleatoriamente, li um conto, fechei e nem pensei, só saí, sabe assim? Parecia que aquela simbologia ainda era muito proibida para mim, para eu entender. Então, e que eu tava fazendo algo muito errado. Eu tava querendo atravessar um lugar místico de um conhecimento, assim, ruim, sabe? Manipulador, feminista, sabe? Então, eu fazia assim, sabe? Às vezes ele me chamava, eu ia lá, dava uma olhada, lia ali e saía fora, entendeu? Então, assim, eu não nunca sentei e tentei lê-lo assim, começo e foi indo assim. Que talvez eu fizesse com o livro vermelho de Jung. Eu tive contato com, sabe o livro vermelho de Jung? Eu Sim, tive mas ainda contato não com. tive contato com ele. Eu tenho o do O Homem e os Seus Símbolos e é um livro que é denso demais. Eu ainda Ai, não consegui. só de falar me arrepia. Eu tive contato com uma versão dele feita em tamanho gigante, com o manuscrito original e outras partes, que uma amiga minha ganhou de um médico muito querido, assim. E a minha vontade era pedir, por favor, você deixa, mas não dava para levar, porque o bicho era enorme. Mas é parecido a sensação. É que você está adentrando um mundo assim, pecaminoso. Assim, prepara-te para carimbar o teu passaporte para o inferno e ir conversar com o capeta de tobogã. Então, olha que interessante, né? Tu falou dessa história do Jung. Eu tenho estudado algumas coisas. Eu lembrei que eu peguei acho que foi uma microbiografia do Jung, e ali falava de como que ele foi, como que ele começou os estudos dele. Eu não sei se tu sabe um pouco da história dele. Uhum, uhum. Que Sei. ele era protestante, ele estava dentro da igreja, ele começou a ter Sim. imagens na tela mental de símbolos fálicos e papapá, e ele queria entender o que que era aquilo. E muito Uhum, legal, porque quando eu li essa microbiografia a primeira vez, eu tinha uma perspectiva sobre a fé, sobre a religião e tudo mais. E hoje, lendo, para mim é tão diferente, né? E o Jung é o cara do inconsciente, é o cara que descobriu que uhum. existe essa nuvem de conteúdo Sim, e que a gente acessa. Quando eu, sim. eu tive contato com esse livro aqui, da Da Larissa, Clarice. Uhum, foi um tema de terapia, comprar este livro e começar a ler. Só que eu não dei conta, porque ele era muito, para mim, quando eu li, era muito engraçado. Não tive essa sensação de ser feminista, não sei o quê, porque como foi a terapia mandou eu comprar, eu nem pesquisei, eu falei, comprei. Aí, uhum, depois que eu fiquei sabendo que o livro tinha todo essa discussão por trás de feminista, de papá, de não sei o quê. Só que, na verdade, ele é um livro que agora, né, com a cabeça que eu tenho, e por isso que eu decidi ler ele de novo e fazer esse estudo mesmo, cada conto que tu abre é como se fosse mesmo uma gaveta. uhum. Sim. Eu tive contato com ele no mundo das terapias
integrativas, holísticas. E eu já estava num nível assim extremo de subversão como consteladora no meu meio, estudando loucamente ciência. Então, esse livro, assim, tipo assim, pronto, se eu já tô perdida, fudeu agora, fudeu. Agora foi-se o boi às cordas. É, só que era uma coisa assim que é incrível, é incrível. É, todo esse meu trajeto de transformação, ler, ler esse livro, Mulheres que Correm com os Lobos, eu senti assim, hoje eu tenho clareza, eu não sabia, porque você sabe, eu não sei antes, eu só vou. Primeiro eu vou, depois eu pergunto o que que é. Mas hoje eu tenho clareza que era um chamado para voltar para casa, que é o que eu estou vivendo desde o segundo semestre do ano passado, literalmente, assim. Onde os esforços se acabaram e eu estou voltando. Eu simplesmente tenho encaixado. Não é, não foi fácil, não foi sem dor, mas também não foi um martírio, um esforço. Acabou o esforço, sabe? Eu não tinha mais força para me esforçar mesmo, né? E, e esse livro sempre foi isso, mas parecia que eu não tinha permissão para voltar para casa. Eu nunca me senti adequada para estar em quem eu era, para sentir o que eu precisava sentir. Nunca, nunca, sabe? Eu era demais. Eu estava sendo infantil, estava sendo muito, eu estava sendo doida, melancólica, estava exagerando. E mas a partir mas do final do ano, assim, e realmente senti assim, tipo, esse livro era um chamado. Volta, volta para se entender. Volta para olhar para coisas que são detalhes que te afinam exatamente em quem você é, sabe? Sim. Eu fiquei muito com Então, essa sensação no conto um. Eu fiquei pensando, uhum, cara, esse conto aqui fala pra mim de identidade, assim. Que é a uhum, história da mulher, ela super, até porque eu fiquei com um estereótipo, né? De minha lua em leão, ela é bem terrível. Ah, ela eu é vendo maravilhosa. a mulher, a descrição da mulher, que ela era tipo, ela peluda, era gorda, era descabelada. Eu pensei, gente, essa mulher é horrorosa. E aí, no meio do conto, vai acontecendo um monte de coisa, e eu termino o conto pensando, caramba, essa mulher é incrível. Porque ela junta os negócios, conecta tudo, canta em cima dos ossos, nasce as lobas, bababá, que coisa linda. E aí eu vi, né, esse conto fala comigo de identidade. E quando eu fui ler esse do Barba Azul, ele é muito famoso, e daí eu pesquisei algumas opiniões a respeito dele na internet, mas muito na pegada contra os homens. E eu não tive só esta impressão. Ele fala até, uma das coisas que eu achei bem legal que a autora bota é, talvez a gente não tenha tido mães ou pais, né, cuidadores como a mãe loba. Que a mãe loba, ela vai lá e dá um tapa no lobinho, ela treina ele antes de jogar ele no mundo para ele saber do que um predador é capaz. E que a Uhum, gente fica muito exposta e a mãe que aparece no conto também é uma mãe que, tipo, ela vai junto com o predador, fica muda, calada, não fala nada. uhum, E, e a gente tem esse lado do homem, mas eu vi outros lados uhum, de. E eu ainda pensei assim, até uma das notas que eu fiz é: esse conto do Barba Azul, ele fala de quando eu consigo não, quando eu me permito acessar portas fechadas sombras que eu carrego, porque no fundo o castelo, tudo estava dentro da própria guria. é, Aqueles demônios, e o Barba Azul não é um vilão, ele é aquele que ela precisa controlar aquele monstro ali, que mora ali. sim, sim. E também fala muito de o quanto que a gente reconhece e se conecta com nossa complementariedade, entende?
Porque quando eu não tô conectada com aquilo que realmente faz sentido. Eu não tô consciente, eu não tô investigativa. Se ela já tivesse essas características antes, ela teria percebido, ela teria observado, ao invés de simplesmente, na sua ingenuidade, né? Que a gente olha, às vezes, muitas vezes, como uma qualidade do feminino, do ser ingênuo, como uma conexão com pureza e inocência, e não é. A ingenuidade, ela é característico de pessoas ou de pessoas mesmo, porque os contos não falam só das mulheres, porque todo mundo tem masculino e feminino em si, mas num aspecto infantilizado, um aspecto incauto, aspecto e a mulher, ela é quatro em um mês. Então ela tem profundidade suficiente, se ela quiser, para se afastar e observar. Mas quando ela se deixa levar por, por lugares rasos, assim, superficiais, sabe aquela coisa do encantamento, assim? E por que que eu falo isso? Porque quando eu já conheci o livro, já sabia, mas foi muito engraçado, eu contando a história desse relacionamento, né, depois do fim do meu casamento, a pessoa virou para mim e falou assim, olha, tô muito feliz que você tá feliz, mas, por favor, você leu o conto do Barba Azul? Só pra gente ter certeza que você tá no lugar certo. E aí, lendo muito a contragosto, nesse caso, porque eu não queria enxergar, eu não queria chegar onde eu já sabia que eu ia chegar, né? Porque eu queria acreditar na historinha, né? Não por conta do outro, mas por conta das minhas próprias expectativas, né? Das minhas próprias carências, assim. E mesmo mediante a esse discurso que hoje se faz muito do feminino, desse lugar muito blazezinho, que a maioria das mentoras de feminino fala desse lugar de receber, né? Tava um boom um tempo atrás das mulheres com um prendedor de laço de fita no cabelo, né? Sabe? Aquela coisa do vestidinho, da donzela, aquela coisa. Quando você olha para o livro, você percebe que é justamente esse é o tipo de personagem que favorece esse crescimento, tanto interno quanto externo, de conexão com barbas azuis, que vão te vilanizar. Você mesmo se torna vilão de si, né? Você mesmo acaba não enxergando coisas que você precisa enxergar, que te tornariam mais completa, mais sagaz, mais sábia, sabe? Mais perceptiva. Então, foi nesse movimento aí, dentro desse relacionamento, que eu revisitei o ponto. Não foi tão agradável, mas foi extremamente conscientizador, assim, de poder olhar para mim, porque a gente só pode mudar a gente mesmo, né? E ter consciência do lugar onde eu ainda tinha traços de barba azul, como é que eu ia lidar com isso? E ainda o quanto eu ainda tentava sustentar na minha vida pessoal o para tentar ser gostável, para tentar ser escolhida, o traço da donzela. E eu não sou. E eu não sou há muito tempo. E eu precisava aceitar isso. Crianças podem ir, entende? É difícil assumir, né, esse... Eu fiquei pensando nos personagens. Quem eram os personagens? Quem seriam aquelas pessoas, né? O Barba Azul, as irmãs mais velhas, os irmãos que de repente apareceram no final, porque as irmãs foram lá chamar para salvar. E ela ali meio perdida, ah, ao mesmo tempo, ela queria saber o que tinha por trás, Sim, mas queria manter. E quando ele volta
apesar dela ter encontrado tudo isso, ela tenta fazer de conta que não aconteceu nada. E Uhum. até no livro depois fala sobre essas coisas, esses relacionamentos, esses comportamentos que a gente assume esse lugar ingênuo, infantil, ele comentou da criança, ao invés de um, uma posição adulta. Não, isso aqui não tá certo. Eu não posso Uhum. ter um lugar aqui que realmente tá, tem corpos aqui dentro. E o mais interessante que quando ela tenta esconder, né? Não tem como desver. Depois que tu vê, não tem como desver. Então, Não. é o guarda-roupa com sujeira de sangue, a roupa dela manchada por onde aquela porqueira daquela chave passou. Deixou uma marca para ela ficar lembrando o tempo inteiro de que ela já sabia. E aí eu fiquei pensando nos relacionamentos, nas conexões, nas coisas que eu sei que tem uma manchinha ali. E que de alguma forma eu tento fazer de conta que não aconteceu nada. E aí a pergunta, tá, beleza. Por que que eu faço isso ainda? Sabe? Porque às vezes o Barba Azul não é nenhuma pessoa, não é nenhum cara, um homem mesmo te atacando. Não. Às vezes é uma amiga. Eu vi isso em alguns relacionamentos de amizade. Tipo, para eu manter essa conexão aqui, para eu manter essa. Aí eu preciso fazer de conta que eu não estou sangrando, que não tem um defunto aqui. Não, mas tem. E aí eu Uhum. vou fazendo isso aqui, vou fazendo isso ali, e eu vou me dilacerando Uhum. realmente em partes, e toda vez que tu tenta romper com aquilo, aí vem o Barba Azul, essa reação, essa coisa do, de certa forma, desse aprisionamento que quer vir te manter ali naquele lugar, e também, às vezes, até mesmo a pessoa, né? E fazer essa Uhum. escolha do tipo assim, de tipo, tá, vai embora. É muito difícil. É muito, é muito. Primeiro porque é, quem tem conexão com essas histórias, na verdade, vem de um reconhecimento de permissão de existência muito maior. Não é só um fato, não é só um episódio. É o pano de fundo, é como se fosse a canção que foi cantada, sabe assim? Engraçado, eu amo os filmes, eu amo desenho, sempre amei. Trabalhei com criança a vida inteira, então eu amo desenho. É engraçado que parece a canção de Ninar da Anastácia, sabe? Que fica ecoando na memória. Então é interessante, porque ao mesmo tempo que é triste, é conhecido. E essa sensação de ser conhecido traz um certo, não é conforto, não é um conforto, mas sim, é Uma um ok, familiaridade. é familiaridade. Então era exatamente isso, é exatamente isso, Mas aí sabe? pensa, é estar familiarizado e estar confortável, é se sentir, isso é muito assustador, é se sentir seguro dentro de algo que te agride, que te poda, que te impede de ver certas coisas, que te impede de ter liberdade de ir e vir. Outro ponto que me chamou muita atenção, ele não, quando ele vai viajar, que ele dá o molho de chaves para ela, ele fala para ela que ela pode fazer o que ela quiser. Ela pode dar uma festa, que ela pode chamar os parentes dela para ir pra lá, que ela pode usar tudo dentro da área do castelo. E tem aquela porçãozinha, essa que ela não pode mexer. Tá, mas ela é livre ou ela não é livre? Então é sempre aquela coisa de eu tenho que de alguma forma me manter encaixada aqui dentro desse molde. É incrível como esse discurso lembra muito a gente, me lembra muito. Eu cresci ouvindo que eu precisava mudar, que eu era muito inadequada. Não era falta de amor, mas era falta de compreensão de desenvolvimento pessoal, personalidade, ok. Mas é incrível isso, né? Porque parece que você pode tudo, mas ao mesmo tempo você não, tipo assim, você não é suficiente ou você não, você fica limitada, sabe? Presa. Uhum. Então,
é surreal, assim, esse paradoxo. Que é justamente isso. Parece que você tá andando por todas as coisas, mas nada faz muito sentido, sabe? Sabe? Nada te encontra de verdade. E aí Não eu sei acho que se... é desafiador pensar que olhando Hum, assim, dentro das relações que a gente precisa ter na vida, né? Então, uhum, vamos lá. Uma relação amorosa, relação com filhos, com família e tal. É óbvio que tu quer ser aceito, tu quer fazer parte daquilo ali. Só uhum, que aí, se a gente pensar dois núcleos diferentes, se eu vou precisar, eu vou naturalmente já ter uma roupa que eu visto para estar nesses dois ambientes, porque eles uhum, já são diferentes. Então, isso, pensando só em dois, mas na verdade a gente tem vários. Isso já é um desafio. Quando esses núcleos mais profundos, profundos não, esses núcleos mais íntimos, uhum, que é onde a gente deveria, vamos dizer assim, se sentir mais à vontade para ser quem a gente é, fazem tantas exigências, o que que sobra para aqueles em que a gente não tem tanta intimidade assim, mas a gente quer tanto quanto validação. Porque se eu penso no meu núcleo familiar, eu quero intimidade, eu quero validação. No uhum, meu núcleo profissional, eu não quero talvez tanta intimidade, mas eu preciso de validação lá. Então, eu vou criando sem perceber personagens. E aí, uma outra figura que ficou bem, eu fico tentando pegar no conto figuras, imagens, assim, e tentar entender aquilo que faz sentido, né? O que que pode sim, representar. Quando uhum, ela vai esconder a chavezinha, que ela fez uma coisa lá no núcleo familiar dela, que ela não deveria, ela bota a chave no roupeiro, fala que sangrou e manchou os vestidos de seda dela que estavam dentro do roupeiro. Então, roupa fala da nossa presença no mundo, fala de como a gente se veste, se a gente apresenta. coloca a nossa identidade, né? Como a gente apresenta a nossa identidade. Então, É. pensa que aquilo que está acontecendo na intimidade dela não tinha mais como ficar só ali. Ela já Não. tinha chegado num ponto de, inclusive, se manchar coisas de como ela estaria lá fora. Então, não tem como fazer de conta que não está acontecendo aquilo ali. Como a maioria fala pra gente fazer, né? A maioria das pessoas fala assim, besteira. É, ou julga a falta de maturidade, você, você tá inteira. Como Tipo, assim? porque a existência da mulher está no sentir, né? E como as Ah, pessoas têm medo, de uma mulher que sente, né? Já tentou chorar na frente de uma pessoa que não sabe fazer, não sabe o que fazer com uma pessoa chorando? não, eu até, uma coisa muito interessante que uma vez eu fiz acho que foi um treinamento de negociação. Eu acho que era um treinamento era alguma coisa assim, que tinha a ver com negócios e liderança feminina. Acho que era um treinamento. E aí, um dos ensinamentos era coisas que a mulher precisa fazer se ela está numa mesa de negociação e o que ela Uhum. deve evitar fazer. Porque a gente tem muitos códigos inconscientes que a gente não se dá conta. Aham. Então, tipo, coisas que a mulher naturalmente faz e que tem um efeito. Homens e mulheres fazem uma mesa de negociação, como um dos exemplos que eles deram lá no treinamento. Os homens levantam a voz. Só que o homem, quando ele levanta a voz, não é aquele gritinho agudo. Ele levanta a voz e ele impõe força. A mulher, se ela vai tentar esperar e fazer a mesma coisa, ela não vai provocar essa autoridade. Ela vai, aquele gritinho vai parecer histeria, É. desequilíbrio. Então, uhum. Sim. E aí tinha esse aspecto de como a mulher se posicionar. E aí, uma das coisas era em relação à pressão. Então, tipo, que naturalmente os homens têm uma facilidade em suportar a pressão em ambientes de negociação, em ambientes de embate, É. principalmente com pessoas estranhas. As mulheres, elas têm muita capacidade, e isso é bem interessante, né, de suportar a pressão. Elas aguentam, inclusive, aguentam mais pressão do que os homens. Só que Uhum.
o fato delas suportarem não significa que elas não reajam. E a reação, uma das reações muito comuns na mulher é o choro. E aí, o choro, pensando num ambiente assim de negociação, ele provoca no homem uma sensação desesperadora de fazer com que ela pare de chorar urgentemente. Isso é uma coisa animal. Então, Hum, tipo, se a mulher chora na frente de uma outra mulher, ela tende a gerar empatia e ainda assim, a outra mulher vai tentar fazer com que ela pare de chorar, porque o choro da outra pessoa incomoda a gente, porque ele significa que tem uma coisa errada, né? E numa relação, numa troca com um homem, é pior ainda, porque aí, tipo, desperta. Se é uma pessoa que é um homem que é do teu contato, em tese, ele deveria despertar em ti a intenção de te acolher, mas também para encerrar aquele choro. E se é um cara que tá num embate contigo, tu chorar não vai demonstrar força, pelo contrário, vai fazer com que aí mesmo ele perceba que ele tá te derrotando. Então, o choro em ambientes de negociação, ambientes de embate, ele é uma das ferramentas muito arriscadas, digamos assim. E não mas muito arriscado, comuns de uma mulher usar por causa né? dessa história de reagir à pressão. É. A gente aguenta mais pressão de uma maneira entre aspas, a longo prazo, e o homem aguenta os picos, né? Tipo, não, é o contrário. A gente aguenta os picos e o homem aguenta mais. Tipo, testosterona suporta por mais tempo. Eles são mais estáveis. E é tão interessante porque eu passei por situações que eu fiz grandes movimentos, assim, de sair desse lugar de ingenuidade, porque são camadas que a gente vai saindo, né? Em áreas da vida. Pertencimento a um negócio muito, muito existencial, muito complexo, muito profundo, né? Que a gente acha assim, ah, eu entendi. Uhum, senta lá. Senta lá e vai ver. E vai ver no que dá. Você entendeu, beleza, mas, tipo, significa nada, entre aspas. Então, eu lembro quando eu tava para sair da casa dos meus pais, depois do meu divórcio, e a sensação desesperadora era ligar para o pai das minhas filhas e falar assim, pelo amor de Deus, me aceita de volta, né? Sendo que eu tinha saído com violência da relação. E a sensação era assim, era ruim, mas eu sabia lidar. E agora? Você não sabe lidar. E era desesperador mesmo. Eu entrei em pânico. Eu entrei em pânico. Eu acho que eu só não me liguei porque eu sou muito teimosa. E tinha um que, assim, tipo, cara, é muito louco isso pra quê? Não faz sentido, né? Mas eu tive alguns movimentos que a sensação era melhor voltar do que bancar, né? Então, isso foi, tipo, julho de 2021. Em abril de 2022, eu falei com meu pai que eu queria voltar. E ele falou, não, você não vai voltar, né? E, e vira e mexe, eu passo por essa, principalmente por conta dos tipos de relacionamento disfuncionais. E desses lugares onde eu posso ser quem eu sou enquanto eu estou agradando, enquanto eu estou correspondendo ao que as expectativas. Enquanto eu ainda preservo um nívelzinho de ingenuidade, de conformidade, conectado ao pensamento do inconsciente coletivo do meu sistema, da minha família. Enquanto eu tô ali ainda performando num lugar confortável para todo mundo. O que eu já parei de performar faz tempo. Mas antes eu achava que a responsabilidade era minha. Então, todo desajuste eu absorvia. Toda violência, eu achava que não, eu fiz o caminho. Então, eu tenho que ter toda a maturidade para absorver. E, na verdade, isso era uma baita de uma ingenuidade e, ao mesmo tempo, arrogância. Toda ingenuidade é uma arrogância.
no mesmo nível, inversamente proporcional, porque é uma sensação de eu não preciso saber disso, porque eu sou, de alguma forma, eu, no final das contas, eu resolvo. Não faz sentido nenhum. E é nisso que não joga na complementariedade. Porque aí, quando o Barba Azul coloca um limite e ele instiga e provoca esse desconforto, na verdade, ele está abrindo caminho para a completude. E aí entra aquele lado de não enxergar ele como um predador, Uhum, como uma figura masculina, predadora e tal. Mas foi o meu primeiro olhar pro conto. Enxergar ele como aquele cutucãozinho para tu olhar para as tuas sombras, uhum, para as portas fechadas. Como é que tu mora? Eu fiquei pensando, como é que tu mora num castelo de 3 andares? Em cada andar tem 100 portas. Tu nunca abriu nenhuma. Não, é ingenuidade, né? Tu mora lá, tu fica ali na cozinha, tu fica ali na área comum. E aí fiquei pensando, tá, a gente vai vivendo na área comum, vai vivendo no racional, meio que no automático, fazendo as coisas que. Tá, o que é que tem que fazer agora? E uhum, tem 300 portas com coisas muito legais dentro, porque portas que ela abriu eram tesouros, era dinheiro, era um monte de coisa, um monte de recurso, um monte de tesouros mesmo que tinha dentro da casa que ela poderia acessar, uhum. que De ela não tinha possibilidades. acessado, de Uhum, possibilidades, o que também é assustador, porque pensar assim, tudo bem, de todas essas 300 portas, 299 portas pareciam ser super ok. Tinha uma porta, que era o buraco negro. que era a essência, na verdade, que estava conectada a questões de essência. Você não banca as outras 299 se você não entregar a porta da bagunça, assim, sabe Dos assim, da merda. corpos, do sangue, dos Entende? defuntos. É, você não sustenta. Porque a vida adulta é isso, você não sustenta, Tudo bom isso. entende? E então, sem essa porta, as outras todas, elas, elas não, você não dá, você realmente não dá conta, entende? Então, essa ingenuidade, e tem pessoas, e ok, tá tudo bem, tem gente que nunca vai querer olhar, tá tudo certo, mas vai perder a oportunidade de viver inteiro, de descobrir suas dimensões. E é tão legal isso, é tão. E é assim, ó, você só descobre que existe verdadeiramente pessoas disponíveis a você quando você não tem outra opção. Você descobre que construir a consciência da sua essência, principalmente para a mulher, apesar de ser um caminho muito seu, não acontece sozinho. Não dá. Ninguém se pare, ninguém se nasce. Ninguém se autoriza a ser quem é sozinho. Não dá. Não dá. Não dá para fazer isso. Só que a gente foi acostumado e hoje existe um ritmo de produtividade, de expectativa, de exigência que a gente cumpra totalmente distorcido de quem a gente é. Tanto que a minha filha falou isso para mim. Mãe, eu odeio ser mulher. Eu falei, minha filha, por quê? Eu falei assim, eu passo o dia inteiro na escola. Saco. É um saco estar ali e ter que passar pelos rituais enquanto eu tô. Eu falei assim, pelo menos ela falou assim, pelo menos você tá me deixando usar um absorvente interno agora, pequeno. Que eu não, eu já tô vulnerável e ainda tenho que lidar com esse desconforto num ambiente externo. Num ambiente onde eu não tenho a higiene que eu queria, não tenho os cuidados que eu queria, não tenho um apoio que eu queria.
E aí eu comecei a pensar nisso, assim, como a gente tem estado num processo de desenvolver armaduras para sustentar ambientes que não foram feitos para nós, mas que a solução para isso não é sair desses ambientes, é estar em si, é olhar para as portas desconfortáveis, é compreender. E para isso, nós precisamos de companhia de qualidade. E que, se a gente estiver comprometido com a vida vai trazer. Tipo, a comunidade, tipo, eu e você, o jeito que a gente se encontrou, né? E o quanto hum, a gente entende que não dá para enxergar aquilo, começar a assumir aquilo e entender o que está acontecendo sem ajuda, sabe? Que é muito claro isso, ponto, assim, né? O conto é bem o universo da mulher, É, que muito. é ela estava lá vivendo o relacionamento dela com o Barba Azul, mas quando ele viaja, ela não fica sozinha, ela precisa do grupinho. Então vem as irmãs que instigam ela para que tem a ver com esse nosso lado, essas outras vozes da nossa cabeça, né? Mas as irmãs que chamam os irmãos para salvar ela quando ela tá mal. Então, essa coisa das conexões, tanto com a gente internamente, um, e isso é um aprendizado, tem sido um aprendizado para mim, aprender a me conectar comigo. Parece uma coisa meio maluca, mas parar para perceber assim, o que que tá acontecendo? Por que que eu tô sentindo isso no meu corpo? Por que que eu tô tendo essa sensação desconfortável? Essa sensação Sim. sejam elas quaisquer, né? Tipo, desde Uhum. curiosidade até de medo, de tu tá acessando uma coisa, tá conversando com alguém e dá um calafrio, dá umas coisas que a gente deixa passar quando a Sim. gente não tá com as portinhas todas abertas, né? Mas depois Uhum. que tu abre as portinhas do castelinho, tu realmente fica mais sensível para perceber essas outras coisas. E aí Uhum. eu treino de saber quem que tá vindo de lá, que voz que tá vindo de lá e o que que ela tá querendo me dizer quando Uhum. isso aqui tá acontecendo. É. E é incrível que no final das contas, quando você começa a dar lugar, a dar espaço, você percebe que essa voz já estava lá desde sempre. E o quanto calar essa voz custou pro teu corpo. Custou pro teu corpo, assim. É, e o quanto você fica marcada na tua trajetória, literalmente, marcada no teu sentido. Então, passando luto pela perda do meu gato, eu entrei em crise de ansiedade por estar sofrendo por ele. E aí eu perguntei pro meu corpo, o que que tá acontecendo? O porquê que eu não posso chorar na frente de outras pessoas? Porque o meu bichinho, que não era meu bichinho, era, era um lugar onde eu tinha depositado minha fonte de afeto, certo ou não, era o que tinha acontecido, independente disso. Por quê? E aí me veio duas memórias, duas memórias perfeitas, assim. Tipo, me veio uma memória da infância onde a gente tinha um coelho que a gente amava muito, que tinha falecido, e que existia um compromisso religioso para se preencher. E a gente não pôde chorar, porque todo mundo tinha que estar organizado, família perfeita e tal. E eu sei que não existe a consciência disso, mas assim, se enrolou o bichinho num saco. E nessa correria, simplesmente pegou-se o saco e tacou-se no terreno baldio. E seguimos para o compromisso. Eu lembro da sensação que era estar sentada enquanto eu ouvia um sermão
eu em choque, porque sentia falta, tipo assim, não tem valor a dor que você sente. Não tem valor. Passa, passa. E o quanto isso fez com que meu rim, eu era levada para o hospital com crises renais, desmaiada de tanta dor. E nunca tinha nada no rim. Era só minha adrenal já sido extremamente sobrecarregada com tanto cortisol por conta de situações de vigilância. E aí eu lembrei da segunda Constante. situação, né? Que foi, e o quanto não sentir, o quanto não querer estar em contato, quanto tentar manter esse lugar indiano custa, custa, custa não poder sustentar todas as possibilidades. Custa criar histórias como se nada tivesse acontecido, só que aí chega um momento que o teu corpo tá tudo manchado mesmo. O teu corpo foi para sucumbuir. Não, e na verdade, tu falando, né, essas portas, pensando nessas portas todas fechadas, são situações como essa do coelho, como várias das que a gente viveu, que a gente não pôde acessar. E aí a gente Não. fecha a porta e a gente entrega a chave para alguém, para uma crença, para uma ideia, para uma fé, para qualquer coisa que detém o poder de Uhum. acessar essas coisas. Só que não existe como eu ter realmente, né, acesso às riquezas que estavam lá dentro, aos recursos que estavam lá dentro, sem mexer nessas histórias e nessa parte que realmente ficou presa e que talvez a gente tenha construído mesmo. Ainda Sim, que, obviamente, tipo assim, ninguém te perguntou, vamos abrir uma portinha aqui com essa história do coelho. Mas justamente essa situação que aconteceu cria uma casca, né? sim. E aí depois, bem mais velha, na morte da minha avó. Eu morava no outro estado, a minha avó já estava doente. E no dia do falecimento dela, eu fui chorar. Ela- Meu parceiro na época olhou para mim e falou assim: por que tu vai chorar? Tu já nem convive mais com ela, a gente já tá casado não sei há quantos anos, assim, a gente não tem... Era minha avó, era minha avó. Eu morei na casa da minha avó em tempos difíceis. Eu convivi diariamente com ela. E era minha avó mais próxima, a mais amorosa, mais conectada. E eu simplesmente fingi que não, que estava tudo bem. Porque ter que lidar com os caos, com o sangue, com a sujeira, com a bagunça, pra mim era um negócio tão. Eu falei, não, finge que nada aconteceu, larga aí. Ó, e o quanto aquilo me adoeceu. E aí, perdeu um gatinho assim no meu colo. E tem um espaço onde eu podia sentir, me deixou num lugar tão. Literalmente, que eu tive dor renal pela primeira vez, sei lá em quantos anos, de tão forte que foi minha crise de ansiedade por, tipo assim, eu tive que contar pro meu corpo, tá tudo bem abrir essa porta. E aí, quando eu abri essa porta, encontrei muita riqueza de sentir lá dentro, e de ressignificação, e de amor, e de verdade, de humanidade lá dentro, encarando o que eu não podia encarar, sei lá, desde os meus 7, 8 anos. O que tava lá dentro, tava lá dentro. Que me fez entender o tamanho que a gente tem quando assume, quando abre essas portas, o quanto a gente fica rico mesmo. Que foi essa promessa que eu fiz pro meu gatinho quando ele faleceu. Assim, você me mostrou que a mamãe é muito rica, e a mamãe vai trabalhar mais ainda, que agora não vai ter só um gato em casa. Vai ter dois, vai ter três, vai ter cachorro, vai ter criança se fizer sentido para mim, para uma possibilidade de um próximo relacionamento, mas um trabalho social com criança vai ter com certeza, porque tem espaço. Tem lugar para amar, tem coragem para amar, tem coragem para abrir as portas e tem coragem para lidar com tudo que vier.
Porque antes lidar com a dor do que não ter vivido a beleza de te amar, de ter a riqueza de ter você. E era só um bicho, gente. Quanto mais todas as outras possíveis experiências da riqueza de ser mulher, do sentir, do meu sentir, do nível de que sentir esse amor por esse bichinho me devolveu. E o quanto eu sou abençoada com isso. E quando acontece o falecimento dessa minha amiga nesse auge da vida dela, realizando todos os sonhos dela, eu entendo que a vida não é justa. Então, cada dia que eu estiver aqui, eu preciso ter um compromisso de abrir as minhas portas, de não fugir dos meus cenários de horror, porque só assim eu descubro esses lugares de ajuda que são tão preciosos. Esses lugares, porque tem a vida, tem isso para nós, socorro, sabe? É significação. E se um dia a gente foi socorrido, daqui a um tempo a gente é socorro para alguém. E, e é isso que faz ter sentido, sabe? Literalmente, de verdade, assim, tipo, isso faz você falar, eu me encaixei e liberta, me libertou, e me libertado da expectativa de corresponder, sabe? De ser o formato que esperavam que eu fosse, sabe? Sim. E até para as minhas filhas, até para as minhas filhas. Eu falo para elas, eu amo vocês, mas vocês não precisam que eu goste de vocês, que eu valide vocês. Vocês precisam entender que vocês podem ser quem vocês são. Mesmo que algumas características de vocês a gente não tenha afinidade total, tá tudo bem. A gente não vai gostar de tudo em todo mundo. A gente é humano, né? Mas vocês merecem poder ser quem vocês são. Vocês são brilhantes. E a gente não foge mais do sangue. A gente não foge mais das portas difíceis. Do A caos, da gente bagunça. não, a gente olha para esse caos e fala, qual é a função disso aqui? Qual é a função? Vamos dar uma função? Que você é mais do que um caos. Você é mais do que uma parte escondida de você. E todas as coisas, né? Eu tenho percebido quanta coisa que a, a religião, o sistema de crenças e coisas faz com que a gente tenha que estar sempre procurando um certo e um errado. Um, o preto no branco, aquilo que é uma coisa exata. E a vida não é assim. E todas as forças, inclusive aquilo que as pessoas criticaram a gente, que a gente classifica, porque quem faz essa classificação muitas vezes somos nós, né? O que que é osso, corpo morto que não presta, bota aqui nesse quartinho. Mas isso aqui é uma coisa boa, que é uma riqueza. Não, eu só tenho essa riqueza, eu só tenho essa habilidade de ter esse comportamento, de ter essa personalidade, porque eu tenho essa sombra. Sim. Eu não consigo não ter. E isso é um desafio de lembrar, né? Eu só vou ser uma pessoa super extrovertida, super falante, super tagarela, se eu não tiver se eu tiver uma sombra de ser inconveniente, de falar demais, de me expor Uhum, demais. Então, eu uhum, é que preciso buscar esse equilíbrio do ambiente em que algo meu aparece mais ou menos. Mas uhum, aí eu acho que é essa hora que a gente pega as chaves do castelo e a gente decide quais portas ficam abertas para as uhum, pessoas acessarem e quais a gente não está afim de abrir. Mas não uhum, porque tem alguém, um terceiro, nos dizendo qual é a porta que eu posso ou que eu não posso acessar de mim. Porque senão realmente eu não vou ter acesso a essa força, não vou ter acesso. Tudo isso que tu comentou, né, do feminino, e é algo que tu me ajudou a trabalhar muito, né? De começar a despertar. Não existe como ter várias coisas legais, como ter essa sensibilidade na vida, apreciar as coisas, sentir a alegria, ter a presença que a gente busca no momento, se não desperta esse lado.
É. São as coisas, Um- elas realmente ficam muito secas. Sim, e um desafio que a gente tinha é justamente sair da polarização, Exato. né? Porque a gente sentia que tinha que ter uma qualificação. Porque sem essa qualificação não tem segurança. Então, como assim? Eu vou olhar aquilo e vou falar assim, não, isso é ruinzinho. Isso é para criança. Isso é malzinho. Não vai lá que, ó, bicho papão, né? Mas às vezes é necessário. Olha só que coisa incrível. Esse desenvolvimento, quando a gente começou a trocar, era muito cru ainda, apesar de já estar desenvolvendo. E eu não gosto do senso comum, né? Como boa aquariana que sou, aquariana com ascendente aquário, a minha habilidade de ser extremamente mental, extremamente fixa, eu sou muito teimosa, é de, é de fazer essa concatenação, assim, concatenação de ideias, de percepções e juntar em formatos, assim, que fazem muito sentido para mim. E é óbvio que eu fui tendo que aprender a abrir espaço, mas muitas coisas da minha própria fé eram muito difíceis para mim, porque às vezes eu sentia que era o único ponto de segurança que eu tinha, sabe? Porque eu me sinto muito ar, né? Eu me sinto muito ar, né? Então, minha personalidade é ar, minha essência é ar, minha lua é ar para todo lado, imagina. Os meus afetos é gêmeos, então você imagina, né? Eu falo que o que me Tudo salva, voando, não aterra nada. nada. Eu falo que o que me salva é minha Vênus em peixes, que aí me deixa fofinha. Porque eu falo que se eu fosse assim, 100%, eu fosse assim, meu Deus do céu, eu ia matar todo mundo, né? E, mas dentro desse desenvolvimento, foi tão interessante, assim, de não gostar desse senso comum, querer investigar mais e aprofundar, e amadurecer, foi entender o quanto eu acessei de referência desse feminino estratégico, desse feminino preparado para a vida, na história de Jael, na história de Débora e Jael, da Bíblia. E foi muito interessante, porque ela era uma juíza numa época que todo mundo falava, tipo assim, todo mundo que olha acha que Deus é misógino, machista. E ele bota uma mulher para mandar em tudo. E a mulher vira e fala assim, ó, vamos guerrear, porque o negócio vai dar certo. E, e o chefe do exército fala assim, eu não vou se eu não for. É, é muito, é muito engraçado, né? Ela não era qualquer mulher. Não, não era. Não, não devia chorar na reunião. Não, mas ela era a mulher inteira. Você entende? É Uhum. muito parecido com a mulher de Provérbios 31, que não tem nenhuma característica religiosa, mas é uma mulher assim versátil, entende? Sim. Acho que ela consegue ter uma presença em vários aspectos da vida de uma forma que é um desafio, né? Ela é justamente um arquétipo, né? Não é uma Ela é um história real, é arquétipo um total. arquétipo, É. de frentes que a mulher pode ocupar. Todas E não só ativadas isso. todas ativadas ao mesmo tempo, não necessariamente, fases diferentes, momentos diferentes, aquela ativa todas aquelas partes que fazem com que ela seja incrível. É, e mais do que isso, porque a gente olha desse prisma ainda mais com a nossa visão, né? Quando a gente vai para a época e a gente entende as tribos, quando ela fala de uma certa unção de comércio de mares, a gente entende que fala desse mundo sutil, de materialização de riquezas e de ponte entre mundos. Nós, mulheres, somos ponte entre mundos. Como é que a gente vai ocupar esse lugar? Esse lugar que, quando a gente olha para Jael, a gente entende uma mulher que conectou com um general fudidão, grandão, assim, saindo de uma guerra, devia estar super adrenalizado. E ela
com aquele feminino, ela, de uma certa forma, traz tranquilidade, ela leva ele para tenda e ela calma. E ele dorme. Quando ele dorme, ela. Mata ele. Esse é o feminino. Esse é o feminino que abriu as portas. Esse é o feminino que não fugiu de ver os seus vestidos cheios de sangue, que entendeu sua função e que entendeu sua identidade, e que não tem medo de ser tudo o que nasceu para ser. Porque o divino não tem medo do que ele nos criou para ser. Ou sei lá o que. Sabe, assim, essa inteligência maior. E a gente precisa parar de ter medo, sabe? Porque dentro, nós, cada uma dentro das nossas características, a gente é exatamente a resposta para algo dentro de nós mesmos, dentro do nosso sistema. E que vai exigir comprometimento não para resolver o problema dos outros, mas para olhar para nós e para nos carregar com, sabe assim, com honra, com convicção, com integridade. Não é Porque é até desprezível. arrogante achar, e eu falo disso com propriedade, porque eu arrogava muito isso, de Uhum. achar que a gente pode, que o que a gente tem de forças é pra gente transformar ou mudar alguém. Não, na verdade, o que a gente tem é pra nós, pra transformar a nossa vida. E nesse processo nosso, como consequência daquilo que está acontecendo na nossa vida, as outras coisas ao nosso redor também começam a mudar. A gente abre um caminho, mas cada um traçar por um caminho, por um caminho mais leve, é a escolha de cada um. Você não muda ninguém, assim, pelo contrário, os de casa são realmente os mais desafiadores. Então, e mesmo os outros, assim, hoje eu como terapeuta repito para mim assim, acho que semanalmente, você só tem um 59, volta lá, volta, volta pro seu tamanho. Você só tem um 59. Todo mundo tem mãe, todo mundo tem pai. E mais que isso, para as minhas filhas, hoje eu olho para elas e falo assim: a vida é de vocês, ninguém vai voltar para dentro da minha barriga. Eu dei a vida, agora a vida é de vocês. Nem vocês eu posso salvar, nem vocês eu posso ajudar. Eu estou fazendo o que eu posso, eu estou indicando um lugar. Se vocês querem ir, show de bola, conta comigo. Não quer ir, eu concordo com vocês, porque eu já fiz o que eu precisava fazer. Eu preciso confiar que foi suficiente. E é esse movimento de olhar cada vez mais para os lugares incômodos, e talvez não porque a gente quer, mas porque a gente já não tem mais escolha. É muito triste falar isso, porque a maioria de nós, a gente só muda quando a gente não tem mais opção. Isso é muito interessante, porque quantas, quantas decisões eu tenho, tô escrevendo algumas coisas sobre isso, né? O tempo que a Uhum, gente leva para tomar uma decisão que a gente já deveria ter tomado. uhum, A gente, a gente vai acabar tomando a decisão que a gente precisa tomar. E muitas vezes a gente toma uma decisão hoje, mas a gente não faz de conta que a gente não tomou essa decisão. E aí, o que eu vejo é que a gente vai empurrando com a barriga, com o braço, com o que tem, a situação até que chega um ponto em que eu não tenho mais opção. uhum, E aí eu tomo a decisão que eu deveria ter tomado. Que eu já tomei, na verdade, há muito tempo atrás. Só que aí, quem é que se ferra? Eu. Porque, na verdade, a gente não toma a decisão, a gente não abre a porta, a gente não se posiciona, porque a gente tende a ter. A tendência é porque a gente tem medo do que as pessoas vão pensar. O que que vai acontecer depois, como é que a gente vai se posicionar, a gente conta para as pessoas essa decisão que a gente tomou. Só que nesse momento aqui, eu tenho ainda uma gama de opções, de possibilidades para lidar com isso. Eu posso tomar essa decisão e aí eu vou seguir pelo caminho A, B, C, eu tenho, sei lá, uns 6, 7 caminhos diferentes. Quanto mais o tempo passa, quanto mais eu postergo aquela decisão, menos caminhos eu tenho. O que que me salva? Que é isso que eu estou buscando. Poder, um discurso, que é isso que é horrível. De eu botei, vou just, tipo assim, ó, eu cheguei pensando numa forma prática, né? Um relacionamento muito ruim, falando do Barba Azul, né? Tô num relacionamento muito ruim. É abusivo, eu já sei.
Mas ninguém sabe, por enquanto só eu sei. Eu vou sair daqui. O que que eu posso fazer? Aqui eu posso. Vou pedir o divórcio, vou organizar as coisas, vou me mudar, vou fazer tá, tá, tá. Só que eu não. O que que as pessoas vão pensar? Porque elas não sabem o que tá acontecendo. Eu não quero contar, eu não quero me expor. E aí eu vou empurrando, 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 até que chega um ponto em que eu fui agredida. Até que chega um ponto em que eu fui traída. E aí eu posso Eu chegar para fui as pessoas, roubada todas as opções. ou todas as anteriores. E aí eu vou chegar para as pessoas e eu vou justificar para as pessoas uma decisão que, cara, as pessoas vão discutir aquilo da minha vida por alguns dias e esquecer. Eu vou me ferrar com todas as consequências, porque agora eu não tenho mais aquela gama de possibilidades. Agora eu já sofri muitos danos, agora eu já tô sangrando, já arrancaram um pedaço. Antes eu tava com todos os pedaços, eu tava desconfiada, tinha alguma coisa que não tava bem. Agora não, agora tá tipo assim, não existe desconfiança nenhuma. As coisas estão todas às claras e agora eu vou ter que contar para as pessoas. E a gente faz isso. Trouxe esse exemplo do relacionamento por causa da historinha, mas de várias outras coisas. Um trabalho ruim que eu não gosto, que eu tô Uma descontente, amizade, uma uma amizade, amizade. limites claros com os filhos. E aí eu Limites. Na, várias na, ado- coisas. na adolescência, minha querida, os filhos têm uma expectativa de que a gente seja uma mãe X, Y, Z, PTO, que nem você fala. E a gente também tem expectativa que sejam maravilhosas. E tá todo Então, mundo frustrado nessas expectativas. não, é que tá. Sim, mas assim, muito na minha. É muito interessante isso, né? Uma coisa que dentro do meu trabalho, a gente sempre vê e conversa e pensa que a alma, o movimento da alma é lento. O movimento da alma é lento. A alma tem seu próprio ritmo. E a verdade é que a gente entra nos buracos porque a gente não aprendeu a integrar tudo. O corpo conta, o corpo sempre conta. E eu tenho, assim, relatos lindos, porque como a minha capacidade mental é muito... Eu experimentei situações em que a minha capacidade mental descolou, literalmente. Tipo assim, eu tenho uma voz interna que me Vozes da avisa. minha fonte, vozes da minha cabeça. Não, é muito maravilhoso, porque ela descola mesmo, e ela fala assim, ó, deu merda, sai daí. Quando eu nem vi e fui. E ela descola, e ela fala assim, viu, gata, você não percebeu que você não tá no seu normal? Sai daí. Então, não aconteceu só uma ou duas vezes, acontecem algumas vezes. Me conta, o meu corpo conta. E aí, depois que eu passei por esse lugar, mais já assim, afunilado, sem opções, meu corpo conta e falou assim, viu? E não era. Você não percebeu quando você chegou? Por que que você não pegou e deu meia volta? E foi embora? Eu percebo o quanto a gente foi treinado a tentar estar. Não é confortável nos desconfortos, mas assim, nos abusos mesmo, nas mutilações. Assim, a um Ficar nível. adequada ali. E finge que tá feliz, gato. Começando, a mulher não foi feita para funcionar assim, a pau na máquina direto, sei lá, 10 horas de trabalho. A gente não tem testosterona para isso. Nossa, mas falar isso, meu Deus do céu, estou sendo preguiçosa. Estou sendo não sei o quê, estou sendo não sei o que lá, né? Eu estou querendo dar menos, eu estou querendo, né, fazer menos. A minha, a minha capacidade mental é uma coisa. Me dê 10 mil coisas para compreender, sistemas para olhar, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, depois, não me dê questões do cotidiano para lidar, da vida prática aqui. Eu não dei isso. Eu não vou, eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência. Só que eu tive que aprender isso sozinha. Só que enquanto a gente não sofre, não se mutila e não precisa chegar nesses lugares, é incrível, porque a gente é ser de sobrevivência. Não tem como. Se a água não estiver batendo no popô, a gente
A lâmina já não tiver assim, ó, principalmente mulher, com essa capacidade de sustentar sofrimento. Não entende? E aí pensa que esse espaço interno de suportar sentimento, a gente acaba usando para suportar coisas ruins, sendo que a gente poderia usar para suportar coisas boas, sentimentos que Uhum, nos fortalecem. O mesmo espaço que eu estou ocupando, sendo violentada, emocionalmente, ou seja a forma que for, eu poderia estar ocupando esse espaço, esse quartinho, para assumir um lugar onde eu sou amada. Estar num uhum. lugar, estar numa situação em que eu sou amada, em que eu sou desejada, em que realmente eu tenho espaço para suportar aquela riqueza, aquele sucesso, aquela alegria, aquele prazer. Mas me conta, não é a primeira vez que você é vista, acolhida e amada, Assustador, não é só assustador. desesperador. Me deixa sair correndo daqui, eu vou perder todo o meu superpoder de sustentar a minha identidade guerreira, a minha identidade resolvedora, que enxerga tudo, que resolve tudo, que conhece todos os factos. Ela vai morrer. E aí, quem sou eu? Quem sou eu quando ninguém precisa de mim? Meu Deus, a primeira vez que eu te contei que eu pude confessar, eu não quero ficar sem você, e chorar, e depois ser amada de todas as formas, por mais que seja de um jeito não ortodoxo, foi um lugar tão profundo, tão profundo dentro de mim, assim, de reconhecimento de necessidade. Não dá para explicar. Sabe assim, e você sabe o quanto eu venho trabalhando, entendendo e organizando e me permitindo e tendo coragem de decidir, de ir além, de fazer, com duas filhas junto, e muda de estado e vai, né? Fica um silêncio. Ana, fica um silêncio. Silêncio, paz. Você não precisa mais lutar. Acabou. Acabou. Eu fui vendo ficar para trás. O resquício de brigar para ser validado, o resquício de. E eu não sabia que viriam mais coisas desafiadoras à frente. Mas assim, me permitir ser vista sem armadura, sem performance, sem resolver nada pra ninguém. Sangrando mesmo, assim. É uma das experiências, assim, ainda mais no nível que foi, assim, que é totalmente, assim, fora dos moldes do que na minha cabeça deveria ser, e na cabeça das pessoas que eu conheço deveria ser. E ter paz com aquilo, sabe? Entender e fechar a porta do passado de uma vez. Parar de usar as mesmas histórias. Para continuar justificando os lugares que eu continuava me permitindo ficar, entende? E me limitar e não querer terminar de abrir as portas. Tem muitos moldes. Eu tenho enxergado isso, assim, nesse momento que eu tô agora. Tem muitos templates.
pronto, sabe? Tipo padrão. Passo um, passo dois, passo três. E eu sou a pessoa do passo um, passo dois, passo três. Eu sou a pessoa do molde, eu sou a pessoa do encaixe. Eu odeio retrabalho. Mas isso funciona muito bem para processos, funciona muito bem para uma estrutura corporativa, para uma questão que realmente é repetitiva. E eu fui tentando criar internamente processos e formatos para eu fazer coisas e para eu resolver coisas nas minhas portinhas, e principalmente usando como base a religião, né? E o que que seria o certo, o que que seria o errado. E aí, nessa minha jornada de mudança, eu comecei a questionar, sabe? É como se eu tivesse acessado essas chaves, e para mim, as chaves elas representam perguntas. E eu Uhum, comecei a ver que aquela chave não abria porra de porta nenhuma, entende? uhum, Então, cadê essa chave? O que que é isso aqui? Eu criei um sistema de pensamento de como deve funcionar, de como deveria ser uma mulher, de como deveria ser uma mãe, de como deveria ser uma esposa, de como deveria ser uma profissional, baseado em vozes da minha cabeça, experiência do sistema, formato, padrões. E aí é óbvio que não faz sentido, porque eu não caibo na maioria deles, eles não são meus. uhum, Aí, nem eu criei, eu fui pegando, eu fui achando que era assim, é mais fácil, é muito mais fácil. É mais fácil aplicar e é desesperadoramente difícil de viver aquilo ali, porque é muito difícil se encaixar naquele padrão. total. É muito difícil se Não encaixar dentro cabe, daqueles formatos, não cabe. não Então, quando cabe. eu comecei a ser curiosa, me permitir ser curiosa para entrar nessas portinhas, eu comecei a descobrir que eu vivia, de certa forma, uma farsa. Sabe aquele medo da síndrome da impostora que a gente tem? Que é uma Uhum, linha de medos que a gente vai cultivando, né? Na verdade, eu criei uma super impostora, que ela cabia em muitos desses lugares. Mas ela não uhum, tinha nada a ver comigo, por isso que realmente ela me fazia parecer uma coisa que não era eu. E aí começar a acessar essas coisas, que nem a gente estava conversando sobre a história da camisa de seda. São coisas muito significativas para gente, que acontecem externamente, mas de mudanças muito profundas. uhum, Porque comprar uma camisa de seda, ir a um restaurante X, assumir que eu gosto ou não gosto de uma coisa, assumir que eu acredito ou não acredito nisso, uhum, decidir comunicar publicamente, eu, Ana, penso tal coisa sobre tal coisa. Isso é assustador, porque é como se realmente eu decidi assumir que existe essa porta uhum, e que eu quero abrir. Porque, uhum, na verdade, eu tô com ela aberta. Só que eu fico passando pela fresta o tempo inteiro. Porque lá tem coisas que eu vou trazendo esses recursos para cá. Mas eu, não, eu preciso dar conta de viver com essa verdade, com essa chave. E fazer também abrir mão das outras que não fazem sentido. E principalmente desse chaveiro, monitor, algoz, sei lá o quê, que fica dizendo qual é a porta que eu posso ou não entrar, qual é a versão minha que vale a pena ser mostrada ou não. E aí não existe como tu enxergar assim. Hoje eu tenho pensado, tá, qual é a minha versão mais inteira possível para hoje? O que que me faz inteira hoje? O que que me representa hoje? uhum. Sim. Mais lascada é que depois, quando as coisas começam a ficar muito chatas, tipo assim, você quer fingir que não tem jeito, sabe? Assim, tipo, é o processo de poder se assumir, sabe? E, e sustentar esses recursos, assim, e realmente eu percebi o quanto ser inteira, ser inteira ofende quem e agride, tipo assim, porque lança pro outro.
lança essa luz, assim, a gente, principalmente para quem estava mais perto, a gente estava no mesmo lugar e eu caminhei. Uma coisa, agride, agride, mano, agride. E para você sustentar, você vai ter que encarar que você é vilã. Você vai ter Sim. que encarar. A minha mentora, ela fala, a Ana dos negócios, ela fala que o pressuposto da inocência precisa morrer. Que a gente precisa assumir que a gente é culpada. Aham, é. E isso é assustador. A E gente aí, vive a vida inteira tentando se livrar disso, gente. ela chegou a fazer uma folha assim, né? Botou uma linha no meio, falou inocente, culpada. Tipo, quem é inocente? A criança. Quem é que é culpado? O adulto. Quem que eu quero ser? E aí, abaixo foram vários, tipo assim, bem antagônicos, pra ficar bem visível, sabe? E coisa daí tu começa, criança. Criança não tem carreira, criança não tem relacionamento, criança não Não. faz dinheiro, criança não faz sucesso, criança não sustenta sucesso, criança não Uhum, realiza sonhos, mas ela é inocente. uhum, sim. O adulto é o cara que faz carreira. Para ele fazer carreira, ele tem que dizer vários sim e vários não. Para ele assumir um relacionamento, ele tem que dizer vários sim Vai e ter que vários não. escolher. Uhum. Vai ter que escolher para ele decidir viver realizações, para ele fazer as coisas que ele quer. E ele vai, obviamente, ter a culpa. E isso é uma coisa. Olha, eu voltei várias vezes nas notas dessa aula e eu deixei ela bem gravada para eu voltar, porque lidar com a culpa é uma coisa chata. A gente não quer se sentir culpada. Eu não quero me sentir culpada. Só que aí é uma coisa muito doida, porque é diferente de tu ser culpado por um crime. É ser culpada por ter uma camisa de seda. Ser culpada por gostar de um bom vinho. Ser culpada Perfume, por. perfume, por não ter tido, por ter lidado com uma situação de relacionamento tão complicado que chegou a um ponto que você precisou divorciar. Tipo, Exato. sabe assim? E Tipo, pensa, olha não só, tinha outra opção. fui culpada por me libertar de uma situação que me fazia mal. Uhum. E aí olhar pra Você é isso assim péssima e amiga. tipo, Isso é horrível. Meu é, Deus, que absurdo. Você é uma péssima cristã. Que péssima exato. filha você é. Que péssima mãe. Porque eu fui viajar e porque eu não pude estar no evento de finalização que foi marcado há 15 dias antes, sendo que eu tinha comprado a passagem. Eu tentei marcar, óbvio, sabe? Eu acho que um dos paradoxos mais terríveis, assim, é a maternidade. Principalmente a maternidade vivida de forma solo, onde você tem que carregar tudo. Nasce aquela máxima de que nasce uma mãe, nasce uma culpa, ou várias, né? Ufa, mas muito. E aí, o quanto eu tive que entender que eu primeiro não é egoísmo, é manutenção de fonte. Não é inteligente sacrificar a fonte. E a gente acaba perdendo isso, né? Total. Quanto mais, mesmo que haja culpa, desagrado, desconforto, quando eu banco sustentar a fonte, eu garanto nutrição lá na frente. Eu garanto sustento, eu garanto fortalecimento. Mesmo que agora eu não veja nada. Mesmo que agora não tenha compreensão. Às vezes, capacidade cognitiva para compreender o movimento que eu estou fazendo. Quando eu compreendo que, primeiro, quando eu aceito que as portas que eu abri, elas elas realmente são necessárias, elas fazem parte da minha morada, elas fazem parte da minha constituição. Não tem como não abrir. Até a dos horrores. Não tem como. Até o E, quartinho dos defuntos.
É, e vai fazer bagunça mesmo. Sim, né? Quem é que gosta de mexer em coisa putrefada, coisa ah, fedida, morta ali dentro? Entende? E aí, eu garanto que dentro de uma porção que eu entrego, vai fluir, não 100%, mas pelo contrário, vai fluir o quê? Possibilidade de escolha. Não quer dizer que vai ser fácil para quem veio depois. Mas se eu tive que, se eu não tive opção de escolha, porque muitas vezes a gente não é que a gente não escolhe porque a gente não quer, a gente vai deixando passar. Dentro da nossa alma não tem espaço para escolher. Mesmo que a nossa cabeça saiba que podia, na alma não dá. E se na alma não dá, esquece, esquece. Tua cabeça vai ter feito todos os cálculos de tudo que você podia ter feito, e chegou no momento, você passa. Aí você briga com você, você fala, você. E aí, mais uma vez, você tem que voltar, porque aí você tem que encontrar aceitação para entender. Tá tudo bem. Para de brigar, para de lutar. Aceita que você concorda. A história é sua, a história é certa. Tá tudo bem. Próxima porta. Só vai para próxima. Abre de novo. Olha dentro. Respira. Vai, tá tudo bem. Bora de novo. Até porque abrir as portas, ah, o meu lado fazedora brigou muito com isso. E ainda briga, né? Uhum, A primeira etapa é ter clareza, uhum, tomar consciência. Depois que eu tomo consciência, é óbvio, né? Não tem como desver aquilo que eu já uhum, vi. Mas não necessariamente eu vou ter habilidade, capacidade de fazer alguma coisa com aquilo uhum. que eu vi. Às vezes eu vou precisar de um tempo, às vezes eu vou precisar, a maioria das vezes, né? Tá mais se na porta tiver corpos. Eu vou precisar de ajuda, né? E da ajuda, tipo, que é muito a cara do conto, assim. Tipo, ela descobriu um negócio, meu Deus, o que que eu faço? Primeiro tentou fazer de conta que ela não tivesse visto aquilo. Não tem como resolver. E a Aí, gente faz isso, né? Incrível. A gente, tipo assim, a gente tenta fingir, tipo, não, não é tão ruim assim a fulana. Essa situação não tá tão difícil assim. Ah, tá tudo. só Até que aí que. chega uma hora que não tem mais, eu preciso tomar uma atitude com isso. Então, tem coisas que hoje eu percebo e eu anoto, tá? No meu caderninho ali de pensamentos e reflexões. Descobrimos mais isso, mas eu decido não lidar com isso agora. Agora né, não dá. Eu Uhum, não consigo, porque agora eu tô uhum. lidando com isso, com isso, com isso, que é a bola da vez. Isso foi uma coisa libertadora pra mim. Ridícula, né? Mas muito libertadora. Tomar consciência que eu posso decidir não decidir nada agora. Eu posso decidir que eu já sei que existe alguma uma situação e eu vou ter que tomar alguma atitude em relação a isso, mas eu não vou fazer agora. Eu vou fazer Antigamente, isso dava raiva, né? muito, porque é aquela sensação de eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso. E eu tô aprendendo muito isso ainda. E eu ainda tenho um caminho considerável pela frente de não me validar em coisas que eu faço. Então, tipo assim, quanto mais, obviamente, coisas eu vejo, eu preciso sair correndo e fazer alguma coisa. Porque senão eu não vou ser a Ana. Não, eu continuo sendo a Ana, mas essa Ana agora não vai se embretar aqui. Ah, eu vou fazer só isso aqui. Eu poderia. Nossa, outro dia eu me peguei pensando nisso, eu tava muito cansada, mas eu não tava cansada no nível exausta, que esse era o nível que eu operava, né? Eu tava cansada no nível cansada, normal. E aí surgiu uma situação. E meu primeiro ímpeto foi, não, dá pra fazer. Eu pensei, não, não dá pra fazer. Eu tô cansada. Eu não vou fazer. Uhum. Porque não é uma situação de urgência, não é uma situação de vida ou morte, porque a maioria não é, né? Em que eu realmente preciso levantar minha carcaça e resolver isso agora.
E, inclusive, essa situação também não vai ser resolvida amanhã e nem depois, porque eu já tenho outras coisas. Isso aqui vai ter que ficar lá para o final da semana. Parar e raciocinar isso foi uma vitória gigante. Lidar com a culpa e os sentimentos que vêm junto, sabe? Tipo aquela vozinha assim, pá, mas tem certeza. Assim, ó, se tu desse uma apertada, dava pra tu fazer. Bah, isso vai depor contra quem tu é. E várias outras frases que elas não fazem o menor sentido. E aí é literalmente ter que pegar o teu corpo assim e deixar onde ele tá. Tipo, não, tu vai ficar aqui e tá tudo bem. Tá tudo bem não fazer, tá tudo bem quase tendo um ciricutico. A primeira vez que eu tenho consciência assim que eu vivi isso, a sensação foi desesperadora, de uma sensação de estar fazendo uma coisa muito errada. Depois vai passando e ainda não tenho uma facilidade. Eu tô aprendendo a lidar com, não, hoje eu não vou fazer isso. Hoje eu não vou me envolver nisso, eu não estou disponível para isso. Poderia, tenho as habilidades, tenho as capacidades, tenho todo englobado, mas eu não quero, porque também tem isso, Uhum, às vezes eu não quero fazer. Eu não quero, uhum, entendeu? Tô afim. Como é sim, bom poder não estar afim de alguma coisa e não fazer porque tem alguém que disse ou porque eu acho, porque também até essa coisa de ter alguém, eu percebi em mim uma expectativa do que eu achava que as pessoas poderiam achar ou pensar, e na verdade eu nem sei, entende? De fato, o que que tá por trás daquilo ali. uhum. Sim, mas costumo dizer o seguinte, essa voz interna que a gente tem de exigência, muita conexão com a, a primeira expectativa do nosso primeiro relacionamento lá de origem, que a gente olha e entende como mãe, mas na verdade é a projeção das questões daquela mulher, com as questões dela, tentando lidar com alguém que ela não conhece. Por acaso somos nós. E que ela deveria amar loucamente. Eu lembro da minha primeira sensação quando botaram a minha filha mais velha. Meu sonho da vida era ser mãe. A primeira vez que botaram a minha filha para mamar no meu peito de cachorro, eu odiei, odiei, odiei. Olhei aquela criança, falei, meu Deus do céu, tem uma pessoa estranha. Achei. E lá, se alguém um dia me julgar por isso, para mim não faz a menor diferença. Eu era consciente, eu sabia que eu era mãe, mas eu entendi que ela era um ser além de mim, que eu não a conhecia. E que compartilhar com ela a minha. Olha como cada um é diferente, tá? Olha só, que você escreve, você precisa dos processos. Eu vivo antes e depois eu paro. Eu vivo antes. Aí depois eu. Ah, então isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas às vezes meu corpo, eu esqueci ele lá atrás. Aí ele vem camelando. Camelando. Queridinho. Então, é, eu lembro de ter essa sensação de que tinha uma pessoa estranha sugando vida de mim, leite, e que eu não tinha conexão nenhuma com aquele serzinho. Primeiro, porque eu estava doente, estava com pedra na vesícula. Segundo, porque eu estava vivendo um caos emocional muito louco. E terceiro, porque era realmente uma pessoa, era outra pessoa, não era minha. Essa percepção de minha filha foi sendo construída depois. Eu entendi que era um serzinho. Eu era responsável por uma outra, por formar um indivíduo. Com 23 anos, isso. Doente, com marido maluco. Gente, não muito. Ok? Foi, 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 foi desesperador. Me fez entrar num começo de depressão pós-parto, que graças a Deus a minha cabeça entendia bem. Quando eu fui pesquisar e eu entendi o que estava acontecendo,
Meu corpo ficou lá na tristeza, porque eu precisei ser internada e tal, deu toda a merda, mas a cabeça organizou. A cabeça organizou. Então, às vezes eu precisava viver na cabeça porque o corpo não dava conta, né? Não dava mesmo. Mas eu lembro dessa sensação e de eu achar horrível o que eu tava sentindo, porque mãe supunha esse amor transcendental. E eu construí o amor com a minha filha de um outro jeito, de uma outra forma. Não dentro de um template pré-programado. Não, e ninguém tinha me contado, ninguém tinha tido coragem disso. E a verdade é que quando eu fui compartilhar com algumas pessoas de uma maneira muito gentil e amorosa, as pessoas não querem ouvir o que não é template pré-programado. As pessoas querem as pessoas estão com uma fratura exposta e elas falam assim, ó, me dá um Dorflex. Eu quero ficar minimamente confortável na minha dor, eu não quero mudar. Não quero consertar, não ter que botar osso no lugar, fachar e tal. Eu não quero trabalho. Eu quero anestesia. Dá pra anestesiar? Se der, tá bom. Então, todo esse processo que se tem vivido, que é muitas vezes sem anestesia, acho que muitas vezes não. Chegou num ponto que não tinha mais, tipo, não tinha mais como, sabe? Tentar encaixar, sabe? Tipo assim, não tinha pra onde correr. Tentar voltar pra onde conhecia não dava mais, porque agora tava tudo muito claro e você percebeu que foi dor a vida inteira e ir pra frente era apavorante e poder se validar e se sentir suficiente e principalmente contra tudo aquilo que você ouviu que você deveria ser, de tentar encaixar, de resolver o problema dos outros sabe? Mas para poder ser sincera, ser honesta com você, com o seu momento, com quem você é, de verdade, assim. Então, na minha vida, essa honestidade, ela nunca pediu licença. Ela nunca pediu organização. Ela só se impôs e eu tinha que dar um jeito de entender, o jeito que eu funcionava, que não seguiu o script. E aí eu racionalizava e buscava todo o conteúdo necessário para aliviar minha culpa. E aí hoje, voltando ao sentir, tentando encontrar o corpo com a alma e o espírito finalmente, saindo das expectativas da minha alma, assim, porque a gente só transcende para um lugar espiritual quando as exigências cessaram, quando eu me vejo suficiente. Aí eu posso me sentir amada, eu posso me sentir suficiente. Aí eu transcendo para minha forma original, para esse lugar de transcendência. E aqui tem um livro, acho que eu compartilhei com você na época, vou falar para você voltar lá e pegar, que é Vagina, a sua biografia, falando da constituição fisiológica, biológica da mulher, do nervo pudendo que parte da área exata do cérebro que está conectado com transcendência, Nossa, parte da medula. Eu compartilhei esse livro com você. eu me Hum? lembro, mas acho que eu não cheguei a ler o livro. Mas eu lembro do nome. Mas é porque ela vai depois por um outro caminho, pelo caminho do Tantra. E aí a ramificação pélvica que irriga toda a nossa parte, né, de assoalho pélvico, o nosso sentir, está conectado com essa identidade de prazer e com essa capacidade de gerar, que é justamente, né, os estímulos que, que fortalecem, né, esses lugares de estrogênio, progesterona, né. O estrogênio é justamente o prazer na vida, né, a flexibilidade de lidar com as coisas, né, a lubrificação das juntas, para que a vida não fique tão apertada, tão rígida.
tudo é inteiro, é íntegro, inteiro. E se você não se autoriza nesse lugar de prazer, de vida, de interesse, que às vezes é tão fluido, né? Não tem transcendência, não tem se preencher, não tem se Completude. não tem, nem biologicamente. Imagina nos outros níveis. Sim, porque o corpo fica o tempo inteiro tentando compensar, né? Exatamente, Cortisol, estresse, blá, 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 todas as coisas. Tentando exata, compensar. exatamente. Então, no meu caso, nada pediu licença e nada pediu ordem. As coisas simplesmente foram se estabelecendo e dizendo, vai por aqui, vai por ali, vai por aqui. Tipo assim, eu só fui, eu não tinha opção, né? Meu corpo tá começando a chegar agora, assim. Mas independente disso, uma coisa que eu tenho clareza profunda é que quem a gente é na nossa essência quer muito isso. Existiu algo muito inexplicável que deseja esse preenchimento desse lugar único que só cada uma de nós pode ocupar, seja do jeito que for, né? E que vale muito a pena, né? Então, vale muito a pena abrir esse manchar de sangue, Portinhas. vale muito. Encarar o Barba Azul, matar o Barba Azul, É, vale a chamar pena. as irmãs, fazer todo o rolê. Uhum. Ai, muito obrigada, Nete. Muito bom. Fiz várias notas aqui. Amei nosso papo. Volta para esse livro. Esse livro tem a parte biológica, depois tem a experiência dela. Eu não me aprofundei na experiência dela, porque para mim eu já tinha tido algum contato. Assim também como alguns outros livros de outras culturas, como Orgasmos Múltiplos do Homem, da Mulher, que fala justamente dessa força, da libido, do que é ser mulher inteira, né? E Uhum. fala que é o Guá, que é o sopro de vida, que é a Kundalini, que é tudo a mesma coisa. Sim. E que me fez entender esse lugar de transcendência, não acessar ainda. Acho que a gente vai indo, assim. Mas Primeiro tem que pegar a chave. Abre a porta, às vezes dá uma espiada, fecha, não dá para entrar ainda. Mas o é, importante é ter, eu acho que só o fato da gente ter a liberdade de estar com todas as chaves e decidir abrir as portas e fechar as portas, tipo assim, bah, vamos ter que dar uma fuga aqui, não tá dando. Tem porta aberta demais, fecha um pouco, volta, mas eu sou literalmente a dona da casa. é, Essa exato. sensação, para mim, ela já é uma grande vitória, porque não tem nenhum posseiro, não tem ninguém ali que tá dominando as coisas. Não, eu tenho as chaves, eu tô lidando com a força que eu preciso para acessar cada uma dessas coisas. Mas tu sabe que eu acho que de repente eu acessei uma chave, uma só, mas ela se tornou tão minha. Eu reconheço pelo menos umas 4, 5 chaves que quem me permitiu acessar foi você. Então, talvez o processo seja assim, o importante é não parar, sabe? Sim, Tipo, e não assim, desistir. não. E na verdade, para mim, esse acho que o que mais me impacta, porque eu fiz muitos processos sozinha, muitos. Mas eu vejo o quanto coisas se aceleraram na minha vida quando pessoas chegaram. E foi um desafio sair, às vezes, do lugar de terapeuta para ser ajudada, que me questionava em muitas das minhas certezas, como boa aquariana, mimosa, né? Construídos com base sólida. E eu precisei desfazer esses chãos também. E poder ser vista, sabe? Ser vista mesmo.
Acho que isso fica assim, todo o processo nosso. Se eu puder contar com alguém, quem eu posso gritar para chamar no meio do processo, se essa pessoa não puder fazer algo, ela vai saber alguém que pode. Então ela vai. Que a gente não tenha medo, sabe? A gente ficou muito fragmentado e segregado, sabe? A modernidade nos separou, não criou uma rivalidade. E quanto mais eu crio minhas filhas sozinha, quase, eu percebo quanto isso não é um trabalho de uma pessoa só, é de uma comunidade, né? Tantas coisas eu não teria conseguido sem sua ajuda, sem o seu olhar, sem a ajuda de outras pessoas, sem o olhar de tantas outras pessoas. Eu acho que isso é. Acho que esse lugar aqui, acho que as pessoas precisam entender isso, sabe? As mulheres precisam entender isso. A bagunça do dia a dia faz com que a gente ache que não, mas isso aqui deveria ser prioridade, sabe? Para nós, de verdade. Fácil. É. Obrigada, amiga. Foi muito bom. Vou preparar o próximo. Nossa, daria com certeza para ter milhões de discussões em cada uma desses contos, Fala. mas nossa, esse aqui realmente foi um conto, uma das coisas que eu li que ele era um conto de, como se fosse um conto de iniciação, processo Uhum, de iniciação. sim. Ai, vou ter que pensar aqui um pouco antes de conseguir dormir. Organizar as ideias. Mas muito obrigada. Muito bom. Tamo junto. Tem coisa que a gente não precisa organizar aqui. Precisa organizar no corpo. No Nós corpo, só vezes. sentir, né? Então, sabe? Eu aprendi isso de um jeito bem gostoso, bem bonito. Bem bonito. Bem bonito mesmo, assim. Que às vezes um abraço, um olhar assim, tá tudo bem, fica aqui. Organiza dores e traumas que a gente talvez nem vai conseguir entender e organizar na Elaborar. cabeça. É. E nem precisa, porque aquilo silencia, né? A gente tá pronto pro próximo. Tem uma autora que eu quero depois compartilhar com você, que é a Pietra Chaves. Estou gostando bastante do livro dela. Como Ser o que Ser. Depois, se tu puder bota ali no grupo esse livro, se tu tiver o Tem nome. PDF, tem super. Ali, esses que tu me comentou, coloca ali, que daí a gente já troca. Tenho sim. Beijo. Me fala depois se você quer que eu bote no grupo, se eu quero que eu mande pra você, Não, senão pode botar ali no grupo, que daí a gente já deixa ali registrado também. fechou. Bota o orgasmos múltiplos do homem, da mulher e. Bota todos. Tá, eu deixei o É, grupo aberto, coloca todos ali. Vou ver se foi eu sim. coloco até o final da semana o próximo conto para março. Um beijo. Obrigada, amiga. Beijo.